Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula de história. Todo mundo pronto? Preparados? E hoje a tia está na página 249 e vamos falar sobre o Brasil dos Engenhos. Mas antes, vamos relembrar aqui que os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Quando eles chegaram, a primeira atividade econômica realizada no Brasil foi a extração do pau-brasil, onde os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas, certo? Em troca, eles recebiam aí produtos que eram úteis aí no dia a dia deles, como machados, facas e metal, Vimos também que os portugueses tentaram aí fazer escravizar os índios para estas atividades, mas os índios resistiram ali à escravidão, e conseguiram aí lutar, lutam até hoje por suas terras. Então, vamos lá. Vamos falar, então, hoje sobre o Brasil dos Engenhos, tá? Porque, pessoal, como vimos a primeira atividade econômica que os portugueses realizaram no Brasil foi a extração de pau-brasil, certo? Então, pessoal, a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar, tá? Aqui no Brasil, para produzir aí o açúcar, é claro. Então, por muitos anos, essa foi a atividade econômica aí desenvolvida na colônia, tá? Colônia, nós sabemos que é um território que é ocupado e administrado por outro país. No caso, o Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos, tá? Então, naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros, tá? E o local de produção açucareira, como este aqui, era chamado de engenho, tá? Como vocês podem ver aí nessa imagem. Aqui está mostrando, então, as etapas da produção de açúcar em um engenho, tá? Então, pessoal, o cultivo da produção de cana-de-açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Então, chamamos esse tipo de cultivo exclusivo, porque só cultivavam cana-de-açúcar. Esse tipo de cultivo, que é centrado em um único produto, nós chamamos de monocultura, tá? Então, com a resistência dos índios à escravidão, os portugueses trouxeram da África aí muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos, nos engenhos. Então, as pessoas escravizadas, elas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado também em várias atividades da colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas outras funções da cidade, tá? Então, a princípio, os escravos foram trazidos para trabalhar nos engenhos de açúcar. Então, eles trabalhavam, sendo torturados, eles sofriam muito em condições desumanas, dormiam em locais sujos, não tinham nenhum direito, eles não tinham nenhum direito, tá? Então, a escravidão no Brasil, pessoal, o regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. Tá? Então, no Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou aí cerca de 300 anos, tá? Então, mas eles resistiam, Os africanos resistiam à escravidão de várias formas, tá? Então, por exemplo, eles quebravam ferramentas, incendiavam lavouras, muitos deles também fugiam, tá, para o interior das matas, onde formavam aí comunidades, que eram chamadas de quilombos.
Nos quilombos, essas pessoas cultivavam ali o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem. Então, pessoal, em 1888, né, a escravidão teve fim no Brasil, né? Depois de 300 anos, né, de sofrimento, a escravidão teve fim no Brasil. Mas muitos descendentes de africanos continuaram aí a viver nas comunidades quilombolas. Então, grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal, tá? Então, hoje, né, ainda existem essas comunidades quilombolas, né? E eles aí lutam aí pelo reconhecimento do governo federal, tá? Então, o reconhecimento dessas terras é de extrema importância, pois além de assegurar, né, o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida aí dos afrodescendentes quilombolas. Então, atualmente existem centenas dessas comunidades espalhadas por todo o Brasil. Vamos conhecer aí algumas delas. Tá? Então, lá em Laranjeiras, Sergipe, né, tem um grupo de roda do Quilombo, né, que é de uma comunidade lá quilombola, tá? O nome se chama Samba de Roda do Quilombo. Fica em comunidade quilombola em Laranjeira, em Sergipe. Olha que legal. Né? Também existe a festa de São Sebastião no Quilombo da Barra, tá? Que fica em Rio de Contas, lá na Bahia. Quilombolas artesãs, né? Que fica na Casa da Farinha do Quilombo, na Fazenda Pissinguaba, lá em Ubatuba, em São Paulo. E aqui, ó, crianças quilombolas, né, que jogam capoeira durante uma festa de cultura afro, tá? Comunidade quilombola aí em Araruama, no Rio de Janeiro. Araruama, aqui pertinho da gente. Então, pessoal, nossa aula termina aqui, tá? Atualmente, aí, diversos aspectos da cultura de origem africana estão presentes em nosso dia a dia, né? Então, a resistência desses povos à condição de escravidão foi fundamental para manter vivas aí suas tradições ao longo dos anos, né? Então, até hoje, né, eles lutam aí pelos direitos, né, pela igualdade social, né, como vocês podem ver aí atualmente em vários noticiários na televisão, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje, que tenham compreendido aí um pouquinho da história do nosso Brasil. Então, vocês farão agora as páginas 251 e 256, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.